Hello Angels, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV e hoje nós vamos falar de um livro lançamento chamado Entre Vidas, livro brasileiro. Não sai daí! Um pouco sumida daqui, muita correria, né? Mas eu estava morrendo de saudade de vocês e vim aqui falar sobre um livro que foi enviado para mim direto das mãos do autor. O nome do autor é Mário Salerno Júnior. O livro veio autografado, como vocês podem ver. Também veio com um marcadorzinho combinando com o livro. E antes de falar do livro, eu vou falar um pouquinho do autor para vocês, tá? Mário Salerno Júnior nasceu em São Paulo e atua na área de recursos humanos, onde encontrou uma das suas vocações: contribuir para o crescimento e desenvolvimento de pessoas em suas jornadas profissionais e pessoais. É palestrante, é escritor, dedica-se a temas ligados ao autoconhecimento, espiritualidade, produtividade, sempre buscando inspirar os que cruzam o seu caminho. Formado em Ciências da Computação, possui MBA em Coach, MBA em Produtividade e Liderança e atualmente cursa Psicologia, aprofundando sua compreensão sobre a mente e o comportamento humano. Frequentador e colaborador de casas espíritas, encontra na espiritualidade uma fonte de força e equilíbrio, valores que se refletem em sua escrita. Fala aqui também que ele é pai de 2 meninos, né? Lucas e Tiago, padrasto de Mateus, e ele acredita muito na família. E a gente vai ver isso refletido aqui nesse livro. Esse livro ele tem sem a pretensão de doutrinar ou convencer você a algum tipo de crença, mas ele tem aqui um embasamento na crença espírita. Segundo o autor, essa história aqui é uma história real. Então nós vamos falar um livro, né? O livro, eu não posso dizer que é um livro porque ele é bem curtinho. Então ele tá mais para uma novela, um conto, né? Eu não sei exatamente quais são a quantidade de palavras e tal para dizer aqui para vocês, mas ele tá mais para um conto mesmo. Então é um conto real que aconteceu na cidade, que está relatado aqui, e vai falar sobre a vida de 2 pessoas, né, de 2 jovens que vão se intercalar em momentos diferentes do tempo. Com uma linguagem bem simples aqui, vai mostrar a jornada de Valdir, do seu nascimento, vai falar sobre o seu nascimento, sobre a mãe dele, né, a forma como ele nasceu. No seu nascimento, uma pessoa misteriosa ali do lado da mãe, dando aquela força. E claro que vocês vão entender porque essa figura misteriosa está aparecendo depois. E não só falar do nascimento, mas também da jornada desse rapaz chamado Valdir na Terra, que teve uma breve vida. Mas como foi contado aqui, a história dele vai significar muito para a jornada do próximo jovem. Passado alguns anos, a gente vai ler a história de Júnior, né? Que está tendo sonhos muito complexos a respeito de algo que ele não viveu, mas parece ser a vida dele. E esses sonhos complexos que Júnior está tendo vai fazer ele procurar respostas. E aí é onde tudo faz sentido aqui no que esse livro quer trazer pra gente. O que o autor propõe aqui é justamente mostrar o que é que estamos fazendo de nossa vida, a nossa breve vida, né? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo, essas inquietações que nós temos a respeito de nossa existência, a nossa vida diante do outro, a nossa vida diante do mundo. São 2 histórias bem comoventes. Aqui fala muito sobre a reencarnação, né? O propósito de reencarnar, a vida vivida novamente e nosso propósito, né? O propósito de vida aqui na Terra. Tudo isso baseado na crença espírita, que, volto a dizer, não tem nenhuma pretensão de doutrinar, que independente do que você crê, esse livro tem uma história muito comovente, singela, né? Que serve de reflexão para a vida, né? Para a nossa vida, independente do que a gente crê. Inclusive, aqui a gente vai achar algumas indagações que eu acho que todo ser humano faz em algum momento da vida, né?
Uma que me chamou a atenção foi essa aqui. Quantas coisas sentimos e não sabemos de onde vem. Quantas sombras carregamos sem entender nossa origem. O invisível às vezes fala mais alto do que gostaríamos de ouvir. É bem curtinho, é envolvente, leva a gente a muitas reflexões. Tem citações de médiuns famosos, né? Inclusive tem citações de Chico Xavier, para quem, né, acompanha, para quem gosta, para quem tem interesse, né, nos ensinamentos do médium. No finalzinho do livro tem algumas citações de Chico Xavier. Tem citações anônimas também. E também tem citações de Allan Kardec. Não é um livro que propõe entretenimento, mas sim reflexões. Aqui vai falar sobre tragédias, vai falar sobre vida simples, família, amizade. Aqui o destino que as pessoas estão... Fala sobre o destino das pessoas estarem entrelaçadas, né? Enredadas na mesma linha de vida, vamos dizer assim. Então eu achei super interessante. Inclusive eu achei o fato dele ser curto, eu achei que, não sei, poderia ter desenrolado mais algumas histórias aqui, né? Por isso que eu não dei a nota máxima. Não quer dizer que a leitura tenha sido ruim. A linguagem do autor é muito simples, é muito acessível. Esse é o livro Entre Vidas. Eu recomendo muito essa leitura, né? Independente do que você crê, mais uma vez eu digo, porque é uma história muito interessante, muito envolvente e faz a gente questionar bastante o que estamos fazendo da nossa breve vida. Então é isso, eu quero agradecer ao autor, à assessoria, né, que está sempre me enviando, falando do meu perfil, né, para os autores. Eles estão sempre enviando livros e eu tenho lido histórias maravilhosas que enriquecem bastante aqui a minha vida como leitora. Então, muito obrigado ao Mário, né, por ter me enviado a obra dele. E está aqui minha recomendação de leitura para vocês. Espero que vocês também gostem como eu gostei, tá? Obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!